Para quem não me conhece, o meu nome é Adriana, eu sou médica do trabalho, né, e faço parte da equipe do Sereste aqui. Então, desde que o Sereste foi fundado, e vou fazer uma explanação, né, a partir da nossa apresentação, alternando com uma outra colega, né, que é a Patrícia, depois vai se apresentar, então, quando chegar a vez dela, e aí a gente vai compartilhando com vocês, trocando ideias, tá? Vou abrir a tela aqui só um pouquinho. Deixa só eu colocar aqui tela inteira. Aparecendo? Então, a nossa ideia hoje nessa live, então, é falar um pouquinho sobre a assistência em saúde do trabalhador e da trabalhadora, dentro da rede, né, nacional de atenção à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Agora a Renast ganhou um T a mais, né, se incorporando, então, as trabalhadoras no nome oficial da rede, e pensar um pouquinho o que cabe a cada um dos componentes, né, dessa rede, e como que a gente, então, estabelece esses fluxos e faz as nossas ações serem, de fato, efetivas no cuidado dos trabalhadores nesse momento da assistência, né? Esse é apenas uma das atribuições da Renast, né, fazer assistência aos trabalhadores que se acidentaram ou adoeceram em função do trabalho. Claro que essa assistência, ela nunca pode ser algo desarticulado, né, a gente vai ver isso com alguns dos pontos que nós vamos levantar aqui. Ele precisa sempre ser pensado dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto, né, da atenção integral mesmo. Então, a gente vai destacar alguns aspectos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né, que eu vou resumir como política nacional. No artigo 6º, né, então, ela faz algumas considerações de como ela deve ser implementada, lembrando que a gente tem aqui no Estado também a política estadual de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que eu não vou entrar em detalhes, porque ela é baseada na política nacional, tá? Mas ela contempla tudo isso que eu estarei aqui apresentando em relação à política nacional. Então, no artigo 6º, ela cita, né, que devem ser realizadas ações individuais. Então, obviamente, na parte da assistência, a gente tem muita ação individual, embora possam também existir a parte da assistência coletiva, né, em grupos, mas é onde vão aparecer principalmente as ações individuais, voltadas à assistência e recuperação, então, dos agravos relacionados ao trabalho, e também as ações coletivas de promoção, de prevenção e de vigilância, né? Então, especialmente a vigilância epidemiológica, a vigilância de processos e ambientes de trabalho, ela tem muito esse caráter coletivo, que é importante para a gente intervir sobre os fatores, né, que impactam a saúde dos trabalhadores nos seus locais de trabalho. As ações, elas requerem, né, como em qualquer outra política de saúde, um planejamento e uma avaliação, né, a partir das práticas, então, que são realizadas, e também exige que nós tenhamos conhecimento técnico que inclua, né, que contemple as experiências né, e a subjetividade, enfim, então, as percepções dos próprios trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo assistidos por nós, né, isso tanto nas ações de assistência quanto nas demais, tá? Então, para que isso, de fato, aconteça, é importante, né, então, essa articulação,
é importante que a gente consiga incluir esse olhar nos nossos processos de trabalho em saúde, na forma como a rede está organizada e como atuam as equipes, porque as relações de trabalho e saúde, elas são muito complexas, tem os aspectos do indivíduo, mas tem muitos aspectos que têm a ver com o ambiente de trabalho, com a forma como o trabalho é organizado, e se a gente não olhar, né, com essa forma mais ampla, nós não conseguiremos, né, exercer o cuidado como deve ser. No artigo 7º da política, né, então ele meio que define, né, ou expõe de quais trabalhadores a gente está falando, né, quem é contemplado pela política de saúde do trabalhador, e é um conceito bem amplo, como vocês todos já conhecem, né, mas tem um destaque que dentre essa universalidade que o SUS tem, né, no conceito de trabalhadores, ele não deixa de priorizar as pessoas e os grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade. E aí a gente destaca as relações informais e precárias de trabalho, que tem crescido muito, né, o trabalho né, informal, sem vínculos formais de trabalho, como até mesmo as questões agora das novas modalidades, né, do trabalho por aplicativos, do trabalho em domicílio, enfim, as atividades que têm um risco maior para a saúde, então, quando se identifica um determinado tipo de trabalho em que há um risco, por exemplo, para câncer ou para acidentes muito graves, né, ou para impactos até mesmo na saúde mental, como, por exemplo, né, citando aqui as formas de discriminação, de trabalho infantil, onde a gente tem ainda trabalho em situação análoga à escravidão, enfim, todas essas situações, né, então são atividades de maior risco para a saúde, tá? E então essas pessoas, elas precisam ser identificadas pela rede a partir, né, da análise da situação de saúde em cada município, né, e na região, enfim, e essas informações para análise de situação de saúde, além dos dados oficiais, elas precisam também envolver a comunidade, né, a rede de trabalhadores, outros atores sociais, que possam, então, nos dar, né, todos os elementos para entender o nosso território. E a política, ela tem, então, como objetivos, né, inserir as ações de saúde do trabalhador em todos os pontos da rede de atenção à saúde, tá? Então, é uma articulação e uma construção conjunta de protocolos, de linhas de cuidado, de matriciamento, são coisas que a gente vem fazendo enquanto Sereste com a nossa rede, né, na nossa região de abrangência, ao longo desses 21 anos aí do Sereste Vales, né? Mas que a gente lembrar que a atenção primária em saúde tem a ver com saúde do trabalhador, a atenção especializada também, né? A atenção de urgência, emergência, pré-hospitalar e hospitalar também tem, né, uma necessidade de olhar para os fatores do trabalho naquilo que está chegando a esses serviços, tá? As próprias redes, né, de diagnóstico, seja laboratório, ou seja diagnósticos de imagem, assistência farmacêutica, porque se a gente identifica, né, entre aqueles nossos trabalhadores, os nossos prioritários ali, alguma necessidade mais específica para o nosso território, que na parte de assistência farmacêutica que não esteja, a princípio, né, incluída naquilo que seria o básico, né, da assistência farmacêutica, nada impede que naquele território possa ser providenciada a inclusão de outros tipos de medicamentos ou insumos para atender essa população que é identificada na análise de situação de saúde. Né, os nossos sistemas de informação em saúde, que também precisam estar integrados, então a gente fala muito no SINAM, que é a notificação dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, e outros agravos que são de notificação universal, mas
Não é só eles, né? A gente precisa ter essa atenção quando faz uma declaração de óbito, quando a gente faz, né, outras formas na IH, né? Todos esses sistemas de informação, eles precisam estar atentos às questões do trabalho. O sistema de regulação, sem dúvida, né? Tanto para os exames complementares, para acesso a especialidades, e agora até mesmo para o agendamento em relação ao Sereste, tá? E, assim, os demais pontos da rede, até mesmo a auditoria, né, e, obviamente, a questão da vigilância em saúde, que contempla, né, o componente da vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Dentro da RENAST, a função, né, do Sereste, ela está definida ali no artigo 7º, e deixa claro, né, que o Sereste, ele tem a função, assim, básica, né, que resume todas as nossas outras, né, ações que a gente daí vai ampliando, né, o detalhamento, dar subsídio técnico para o SUS. Então, o nosso papel sempre é de dar essa retaguarda, de contribuir tecnicamente para a rede conseguir realizar as ações de promoção, de prevenção, de vigilância, de diagnóstico, tratamento e reabilitação de todos os trabalhadores, seja na área urbana ou rural, né? Tem que se faça a função de saúde ocupacional, né? Então, não é no SUS, nem o Sereste, nem outros pontos da rede do SUS que podem fazer exames admissionais, periódicos, perícias, né, esses outros aspectos, tanto para os trabalhadores, né, do setor público quanto do privado. A gente sabe que acontece muito isso, né, de se pensar que no SUS vai se atender os servidores do município, por exemplo, no olhar ocupacional, né? A gente atende como qualquer outro trabalhador, respeitando os fluxos do SUS, a regulação e etc., mas não fazendo o atendimento enquanto seria o correspondente, vamos dizer, a um SESMIT, né? Enquanto prefeitura como empregador, né? Então, esse é um detalhe bem importante para a gente estar atento. Nas secretarias municipais de saúde, né, ou seja, na esfera municipal, a RENAST prevê, né, que a sociedade, e especialmente os trabalhadores, né, as CIPAs, os sindicatos ou associações, né, dependendo da forma de inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho, é importante que eles saibam os riscos e os danos à saúde causados por aquele tipo de atividade ou por aquele ambiente de trabalho onde a atividade é exercida, tá? A ideia disso é que a informação ajude a gerar promoção, prevenção, cuidado, né? Atenção naquilo que se faz, e até mesmo adesão às orientações que são prestadas, tanto nos momentos de assistência, de atividades educativas, quanto de vigilância. Por isso, também cabe, né, aos profissionais das secretarias, né, estaduais, os serestes, os municípios, fazer essas capacitações, essa qualificação dos profissionais de saúde, das equipes, para justamente poder identificar e atuar nessas situações que são relacionadas ao trabalho, tá? Tanto para fazer o diagnóstico, nexo, e entender, né, as ações decorrentes de tudo isso. E inserir essas ações, então, em toda a rede, tá? Nós temos também uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é a resolução número 608, que ela fala qual é o papel, né, quais são as atribuições da referência técnica em saúde do trabalhador nos municípios. Na verdade, ela é bem ampla, ela fala do papel da referência no Estado, né, do Sereste, enfim, mas aí destacando alguns aspectos do âmbito municipal.
que é realizar essa análise da situação de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras no território. Então, como a gente sempre fala, entender quais são as atividades econômicas que existem no território, que pode variar, né, dependendo até da localidade, por exemplo, de uma unidade de saúde. Quais os riscos, então, que a gente consegue antecipar pelo exercício dessa atividade. Se eu sei que uma pessoa trabalha no meio rural, dependendo do tipo de cultura, ela vai estar exposta a alguns riscos, né, para a sua saúde ou para a sua segurança. Se ela trabalha no meio urbano, dentro de uma indústria, ela vai estar exposta a outros riscos. Se ela trabalha numa atividade externa, né, exposta ao sol, exposta a intempéries, ela vai estar exposta a outros riscos. Então, considerar tudo isso, né, nessa análise, e aí contando, então, que isso não vai ser feito pela pessoa que é a referência técnica, sozinha, ela vai contar com toda a rede, né, de saúde e outros atores sociais ali daquele território, tá? Pensar, então, junto com a gestão, como vão se dar esses fluxos internos, né? Então, se identifica uma situação relacionada ao trabalho, na rede da atenção primária, por exemplo, ou na atenção, na urgência e emergência, como se faz para que essa informação chegue na vigilância, como que se faz para que esse trabalhador receba a assistência integral, né, prevista na legislação, tá? Também pensar como fortalecer a participação do Conselho Municipal de Saúde, né, em relação a esse tema, lembrando que, a princípio, cada Conselho Municipal de Saúde deveria criar a sua comissão intersetorial de saúde do trabalhador e da trabalhadora para poder discutir essas questões tão complexas, né, que envolvem a área, e aí a referência técnica em saúde do trabalhador participar da CIST, né, como membro efetivo. E também participar, então, de outras reuniões técnicas, de eventos e de cursos, além de ser um multiplicador. Então, participa dessas reuniões, né, desses cursos, e transmite depois essas informações, esse conhecimento, para o restante da rede que não vai ter condição de estar participando, né, regularmente de todas essas outras atividades, tá? Então, sempre ser um multiplicador no seu território. O SEREST, então, nessa mesma resolução, também tem as suas atribuições ali definidas, e volta, né, então, a dizer que deve prestar apoio técnico e pedagógico aos municípios. A gente não substitui a atuação do município, mas a gente se soma, né, dando um reforço ou trazendo algum conhecimento técnico ou a forma de realizar aquela atividade, né, pela nossa experiência, tá? Então, projetos estruturantes, como nós já tivemos diversos na nossa história, as ações de vigilância epidemiológica, de vigilância aos ambientes e processos de trabalho, sempre complementando, né, e estando articulado com a rede de vigilância em saúde do Estado e dos municípios, né. Então, não dá para se pensar que o SEREST vai chegar num município para atuar sem que a rede do município esteja participando, né, esteja informada, esteja contribuindo de alguma maneira, dependendo de qual é a demanda, né, qual é a situação que a gente está intervindo, tá? Também, a gente deve prestar apoio técnico para a rede, então, de atenção básica, especializada de urgência e emergência, né, para que essas linhas de cuidado, elas aconteçam no dia a dia, né, nas rotinas desses serviços, tá? E também na nossa área de abrangência, a gente atua, então, em caráter complementar, como referência especializada, tanto nas ações de assistência, tá? Sendo que o nosso papel nas ações de assistência, ela é direcionada mais a essa complementação, né, de avaliar a saúde
visando ver se realmente aquele diagnóstico, né, tem uma relação com o trabalho, o que poderia ser pensado nesse projeto terapêutico, mas não é o Sereste que vai realizar toda a assistência terapêutica deste trabalhador. A gente vai fazer uma complementação do olhar do território, né, do município, e levar, então, essa complementação especializada para que tenha o segmento no próprio município. Acho que agora eu passo a palavra, então, para a Patrícia, para vocês não cansarem da minha voz. Ela vai falar um pouquinho dessa novidade, né, que surgiu, que foi implementada a partir de janeiro, né, que é a resolução da CIB, que trata, então, como fazer essa assistência, né, e outras ações do Sereste aqui no Rio Grande do Sul. Paty, tu vai compartilhar aí? Ou tu quer que eu vá passando? Tá, então eu vou interromper. Cadê o... Só um pouquinho que eu não estou mexendo aqui. O mouse. Meu Deus, que eu consigo. O mouse é para conseguir tirar. Tá. Mas só um pouquinho que eu não consigo desligar. Bom dia a todos. Não sei, alguém pode me dizer se está aparecendo a apresentação? Fábio? Está aparecendo. Então, assim, dando seguimento, né, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou psicóloga, trabalho aqui no Sereste desde 2006, então tenho uma trajetória, então muitas das pessoas que estão na live conheço, enfim, os colegas de profissão, né, e como a Adriana estava falando, assim, que uma das grandes mudanças da assistência do Sereste ocorreu esse ano, a partir dessa resolução da CIB, né, que é a Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Sul, né, e vem também reforçar, reduzir algumas ações, né, que agora, além de atender as exigências do Ministério da Saúde, a gente também precisa atender exigências da Secretaria Estadual de Saúde, né. Então, né, como deveres do Sereste, no artigo 4º, né, ele prevê o funcionamento de 40 horas semanais, que era algo que a gente já atendia. O Sereste funciona de segunda a sexta, em horário comercial, né, mas o serviço está aberto 40 horas semanais, então isso não foi uma mudança para nós, né. Em relação à questão dos procedimentos, a gente teve algumas alterações, né. Na verdade, o Sereste já vinha, né, desde a sua inauguração, né, prestando ações, desenvolvendo ações tanto de educação, né, vigilância e assistência, né, mas a novidade dessa CIB foi a previsão, né, de um equilíbrio entre essas ações, né. Então, conforme os procedimentos que a gente coloca no CIASUS, né, tem vários procedimentos já específicos da saúde do trabalhador, né, não somente esses três, assim, de educação, assistência e vigilância, né, mas outros, né, que a gente já utilizava, né, mas agora, essa grande novidade é que a gente tem que fazer um equilíbrio, né, conforme o que estava nessa CIB previa, né, que as ações de educação permanente deveriam, né, ocupar o máximo de 35% das ações, né, de vigilância em ambiente de processo de trabalho 30%, e a assistência, né, um mínimo de 35%, né. Já nessa resolução havia previsão de ter uma nota técnica que iria esclarecer como seria contabilizado, né, esses percentuais.
Então, em relação à assistência, né, a CIB traz, né, de que, como um dos deveres do SEREST seria prestar serviços de assistência, né, atendendo as pessoas adoecidas, ou que, adoecidas pelo trabalho, ou que tiveram alguma sequela, né, de acidentes, né, de forma complementar, né, deveriam ser referenciadas pelo serviço de saúde do município, né, de origem desse trabalhador, né. A gente deixou ali em destaque em itálico a importância de que seja assegurado todas as condições necessárias para o acesso ao serviço, né, pelo município de origem, né. Então, quando o município encaminha um paciente, ele tem que estar ciente que ele também tem que se comprometer, né, com a necessidade de garantir o acesso, né, então, garantir o transporte, né, toda a logística necessária para que esse trabalhador ou trabalhadora possa vir até o SEREST, né. E a previsão aí nessa CIB falava, né, de que os municípios sedes do SEREST, em que já tinha sido implementado o GERCOM, né, teria que, então, fazer a referência, né, para o SEREST seria a partir do GERCOM, né, ou algum outro sistema semelhante, né. Então, a partir desde o início de janeiro, né, os nossos atendimentos precisam ser regulamentados via GERCOM. Acho que a Adriana já destaca que isso aparece lá na política nacional, né, depois da resolução do Conselho Nacional, mas, né, também aparece na CIB de que o SEREST vai realizar assistência de forma complementar, né, então, ela não vai assumir, né, todo o tratamento desse trabalhador, né. Também a gente destacou ali que a ação da equipe multiprofissional, ela é especificamente para a realização de uma boa anamnese ocupacional, a gente poder investigar, estabelecer essa relação do nexo entre a doença ou o agravo com o trabalho, né, poder também fazer os encaminhamentos, né, para tratamento dentro da rede de atenção à saúde dos municípios, né, e também, quando necessário, né, poder avaliar a capacidade funcional para o trabalho, né, porque a gente sabe que muitos dos trabalhadores, quando buscam o serviço de saúde, ou chegam até a SEREST, muitos deles já estão afastados do trabalho, ou há uma necessidade, né, de se afastar por um determinado período, né, para a recuperação, enfim, ou para a melhora da condição de saúde, né. Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre deixa bem claro, que é complementar, né, esse trabalhador, essa trabalhadora, ela continua permanecendo, né, no território, no seu município, né, então é importante, né, que a gente também possa estabelecer uma boa relação, né, com as equipes de atenção primária em saúde, né, para que a gente, essa assistência seja realmente em caráter complementar. A Adriana também falou um pouco, assim, da importância de que o SEREST participe, né, da definição das linhas de atividade e fluxos, né, para poder fazer esse apoio diagnóstico e terapêutico, né. Então, mesmo nos casos em que a gente não vai assumir o atendimento ou assistência, né, o SEREST tem como obrigação, né, participar, né, enfim, de pensar, né, como é que essa rede, né, pode funcionar, né, porque a gente sempre destaca, né, que a RENAST, né, enquanto rede nacional de atenção integral, ela não é composta somente pelo SEREST, o SEREST faz parte, é integrante dessa rede, né, mas todos os serviços de saúde têm um compromisso, né, a gente sempre fala como a saúde trabalhadora, assim como outras políticas, né, por exemplo, a saúde mental, é uma política transversal, né, então ela tem que estar em todos os pontos, né, de atenção dessa rede à saúde, né, então o SEREST também tem como obrigação, né, estar pensando, junto com os municípios, com os gestores, né, de propor, inclusive, linhas de cuidado. Então, aqui, né,
na questão da assistência, essa CIB, ela traz algumas atividades que são consideradas, né, que são importantes também na rede de assistência, né, então, vocês podem ver, fala não somente do atendimento individual, né, mas também a importância de atividades coletivas, né, então, traz alguns exemplos de assistências que podem ser oferecidas, né, então, grupos de acolhimento, grupos temáticos, né, diante de alguma temática específica, por exemplo, né, a gente pode pensar um grupo de pessoas que são acometidas por LERDOT, né, oficinas temáticas, grupos de medicação, grupos terapêuticos, até mesmo grupos de atividade física, né, infelizmente, né, a gente não dispõe na equipe de um profissional de educação física, né, mas eu acho que isso também, né, embora a CIB seja direcionado à atuação do Sereste, eu acho também que é importante, né, que os próprios municípios pensem, né, também formas de oferecer, né, essas atividades coletivas, né, aí no seu território, né, até porque muitas vezes é muito mais fácil para o município dispor dessas atividades do que o Sereste, né, porque às vezes são pacientes de regiões muito diferentes e nem sempre vai ter um dia em comum, né, mas está previsto a possibilidade, né, como já ocorreu em outros momentos de grupos, né, dessa assistência não ser somente individual, né, mas também ser coletiva. Então, aqui, né, ela descreve um procedimento, né, que é um procedimento que também está no CIASUS, que seria a consulta em saúde do trabalhador, né, então, que ela pode ser feita juntamente com outros profissionais de saúde, né, também a possibilidade de ser uma consulta compartilhada, né, ou interconsulta também numa perspectiva de apoio matricial, né, tanto para a questão do acolhimento em saúde do trabalhador, o acompanhamento, mas também para o cuidado e a reabilitação. Então, é algo que a gente pode estar pensando, estar planejando de fazer, né, consultas compartilhadas, né. E também, né, destaca a questão, né, da atividade da visita domiciliar, né, tanto para a questão de busca ativa, né, para aqueles pacientes que às vezes têm alguma dificuldade ou que acabam abandonando o tratamento ao longo do tempo, né, então também está previsto a possibilidade da visita domiciliar como uma forma de assistência. Então, aqui também, né, falando do procedimento, ali, inclusive, tem um código, né, que a consulta em saúde do trabalhador envolveria a realização de anamnese, o histórico ocupacional, né, destaca a importância do exame físico, de algumas análises complementares, né, a importância de também elaborar hipóteses diagnósticas, ou até mesmo, né, a conclusão diagnóstica, né, principalmente para a investigação da relação, né, daquela queixa, né, daquele trabalhador com o trabalho, né. Então, destaca também esse papel, né, de que não somente de não pensar somente no tratamento, né, mas pensar principalmente no estabelecimento dessa relação, né, porque quando a gente estabelece essa relação, certamente a conduta também será diferente, né, seja a necessidade de uma orientação para aquele trabalhador, seja a realização de alguma atividade educativa, né, para a categoria que ele representa, ou até mesmo pensando na necessidade de intervenções de vigilância, né, então, coloca, sim, a gente tem 2 códigos diferentes, né, tanto para consulta médica em saúde do trabalhador, né, mas consulta de outros profissionais de nível superior, exceto o médico, né. Também fala aqui, destaca novamente, né, de que pode ser feito de forma compartilhada dentro da perspectiva do apoio matricial. Ali a gente falava, né, o anterior fala da consulta em saúde do trabalhador, né, que vai incluir médicos e não médicos, né, e a gente tem um código específico, né, que são para as consultas médicas em saúde do trabalhador, né, eu acho que nesse momento também é importante, né, e a gente tem estimulado que os próprios municípios também incluam, né, nos
dos seus atendimentos, pensar em procedimentos que já são disponibilizados pelo CIASUS, né, e um deles é a consulta médica em saúde do trabalhador, né. Também, é muito semelhante à descrição anterior, né, a questão da amnésia ocupacional, a histórico, a análise da situação trabalhista e previdenciária, o exame físico, né, também para a definição da relação com o trabalho e para a proposição, né, de condutas e encaminhamentos referentes, né, de acordo, né, com cada caso, enfim, das necessidades daquele, saúde daquele trabalhador, né. Também ela pode ser feita com outros profissionais de saúde, né, não precisa ser sempre na perspectiva de médicos, com médicos, né, então, a gente pode pensar formas de estar desenvolvendo esse apoio matricial, né, e, inclusive, né, já está previsto que ela pode ser feita na modalidade de teleconsulta. Outra atribuição do SEREST seria, então, justamente a emissão de parecer técnico, ou de nexo com causal, né, então, é quando a gente consegue fazer essa investigação, e a gente faz, né, a gente emite, seja uma notificação de agravos, né, ou até mesmo, né, quando a gente precisa fazer a elaboração de um laudo multiprofissional, né, muitas vezes para a Previdência Social, né, então, também tem um código específico, né, no CIASUS, para emissão desse parecer, né. É importante, né, que para fazer o estabelecimento, né, a gente possa levar em conta, né, também algumas questões sociais, né, laudos de outros profissionais, né, muitas vezes o trabalhador, quando ele chega aqui, já passou, né, por outras especialidades, ou por outros profissionais médicos, né, para que a gente possa entender, né. Aqui, depois a gente pode até copiar o link e botar ali para vocês, que aparece aqui na apresentação, dois links bem importantes, né, um deles é a lista de doenças relacionadas ao trabalho, né, que ela foi, a primeira edição foi de 1999, né, depois, em 2023, ela foi reelaborada, na verdade, desde 2020, anteriormente a isso, acho que 2019, já começou sendo discutido, né, então, para ampliar a lista de doenças, né, então, a gente tem ali esse link da versão atualizada, que coincide, inclusive, é o mesmo número do ano que ela foi lançada inicialmente, né, e que é uma lista que nos ajuda, inclusive, para o estabelecimento do nexo com o trabalho. Então, a gente tem duas formas de olhar essa lista, seja a partir da doença, então, de acordo com o CID, a gente vai ter características e riscos que podem levar a esse tipo de adoecimento, e a gente pode fazer ao contrário, a gente pode pesquisar um risco, e ele vai te dizer, a lista vai direcionar quais as doenças que aquele risco pode causar. Então, acho que é um instrumento bem importante para a gente, mas também para os municípios. A gente sabe que é um grande desafio a gente identificar as doenças, né, ter o registro, digamos, dessas doenças, né? A gente, quando faz os informes epidemiológicos, a gente identifica muitas notificações de acidente, mas as doenças acabam ficando muito subnotificadas. Então, acho que é um instrumento bem importante para dar segurança e subsidiar as ações do próprio município, né? E ali também o próprio, o decreto federal do nexo técnico-epidemiológico, que define também para questões previdenciárias. Então, acho que são instrumentos que são importantes, vocês já se familiarizarem, se todo mundo puder dar uma olhada depois, conhecendo, são instrumentos bem importantes também, para a nossa atuação, para a definição de nexo. E aqui, então, vou passar novamente a palavra para a Adriana, né, de algumas questões que a gente já recebeu, e algumas dificuldades, alguns desafios que a gente tem enfrentado, mas em relação, acho que é importante já destacar, então, que alguns municípios às vezes fazem contatos conosco, então,
os pacientes, para serem encaminhados para o Sereste, terão, né, pelo menos até o momento, todos os dias GERCOM. Pode acontecer, por exemplo, né, eu preciso uma avaliação com a psicóloga, né, mesmo que seja o objetivo principal seja uma avaliação de saúde mental, né, o encaminhamento vai ser via GERCOM, né, então vai passar por uma consulta médica, né, e depois, posteriormente, né, conforme a gente vai discutir o caso em equipe, né, conforme a demanda, né, vai passar por outros profissionais, né, então acho que nesse momento é bem importante, né, até então a gente tinha um formulário específico para assistência, a gente até acabou tirando ele, né, então se alguém acessar, né, ele não é mais possível encaminhar, pelo menos até o momento, o formulário. Então, é isso, vou passar, tu quer passar direto, ou quer que eu... Para mim, tanto faz, fica melhor para ti. Então, para não ficar mexendo muito, tu vai passando, eu acho. Tá. Eu só vou... Deixa eu só voltar aqui. Ok, estão me ouvindo bem? Eu vou, então, mostrar um pouquinho de como tem chegado para nós, né? Lembrando, então, que a gente segue com a equipe multidisciplinar para atender os trabalhadores, aqui quando necessário. Né? Nesse momento, a gente conta com profissionais da enfermagem, da psicologia, fonoaudiologia e medicina do trabalho. Temos também um técnico de segurança do trabalho que, via de regra, não participa das ações de assistência, né, mais das ações de vigilância, mas já houve situações em que nós mobilizamos, né, a área de segurança do trabalho para passar alguma orientação sobre o uso de EPIs, ou equipamentos de proteção coletiva, ou situações, enfim, também, né, para os trabalhadores que estão sendo assistidos, avaliados aqui no Sereste, tá? Mas, então, como a Patrícia falou ali da CIB, desde janeiro, a porta de entrada do Sereste ficou definida como o GERCOM. Então, aquele modelo que nós tínhamos antes de que o trabalhador, quando fosse encaminhado para o Sereste, passaria inicialmente pela consulta de enfermagem, para daí definir quais as outras avaliações seriam necessárias, ela acabou tendo que ser modificada, né, para poder atender esta CIB. Então, hoje, nenhum trabalhador pode vir para o atendimento no Sereste sem passar primeiro pela consulta médica, tá? Que é a forma que hoje temos de agendamento no GERCOM. Tem uma perspectiva de incluir outras profissões, como a psicologia no GERCOM, mas isso ainda não está acontecendo, tá? Então, mesmo que seja um paciente que no passado, até 2024, já tenha sido atendido no Sereste e precise retornar ao atendimento, ele vai precisar ser agendado como primeira consulta médica, tá? Pelo município, pela regulação do município, lá no GERCOM, né, que é o doenças do trabalho, a forma de identificar doenças do trabalho, tá? Depois vai aparecer ali para vocês direitinho. Como a gente falou lá no início, né, é uma rede, o Sereste está inserido nessa rede como um serviço especializado, né, que então vai complementar aquilo que é feito no município, também na parte da assistência, mas o que a gente tem recebido são, muitas vezes, encaminhamentos, né, com informações muito, né, simplórias, digamos assim, muito resumidas, né, com pouca história ocupacional, com pouca história clínica, que a gente não sabe de fato o que o município, o que aquela equipe conseguiu
avaliar daquele paciente na sua história ocupacional, né, qual é exatamente a sua dúvida em relação a esse atendimento, tá? Aqui tem um caso, né, que apresenta queixa de zumbido e perda auditiva, principalmente à esquerda, trabalha com alta exposição ao ruído, e é isso, né, um paciente de 51 anos, tá? A gente tem, sim, a nossa fono, né, que falou no início para vocês, a Fabiane, que está na coordenação, ela é fonoaudióloga, e temos aqui, né, uma cabine audiométrica que está... Estamos com a audiometria liberada, que ficou uma demora aí nas questões administrativas para conseguir fazer a calibração, né, mas agora está tudo ok. Tá? Então, a audiometria a gente consegue fazer. Mas, enfim, esse é um dos exemplos. Pode passar, Patrícia. Aqui, eu coloquei esse e um outro, mostrando que a gente não tem, quando é feito, geralmente quando fazem o agendamento lá no GERCOM, que aparece para nós, não aparece um telefone da Secretaria de Saúde, não aparece qual é às vezes não aparece nem o nome da unidade, aqui está aparecendo, mas não tem o endereço, não tem um telefone cadastrado, né, então era bem importante que o pessoal da regulação, ao fazer o agendamento, colocasse essas informações ali, tá? Porque, às vezes, a gente vê essa história clínica e a gente pode pensar assim, mas então seria o caso desse paciente fazer uma audiometria? Seria o caso desse paciente também fazer uma consulta com a psicóloga, né? E a gente poder entrar em contato com a equipe que está encaminhando para entender um pouco mais desse caso e ver se a gente já consegue viabilizar esses outros atendimentos na mesma data, né, no mesmo deslocamento dessa pessoa para ser atendida aqui, né, e aí a gente, às vezes, não tem esses dados, né, e nem sempre a gente consegue pesquisar isso na internet, enfim, né, porque tem, às vezes, a informação, ela fica atrasada, né, o nosso próprio telefone aqui do Sereste ficou um bom tempo aparecendo um telefone que não é mais, enfim. Então, a gente sabe que é fácil, mas não é tão fácil assim, tá? Pode passar, Patrícia. Aqui também, né, é um exemplo, então, de um paciente que foi encaminhado para nós dizendo sequela de fratura. Essa era toda a informação do quadro clínico do trabalhador encaminhado aqui para o CERES, sequela de fratura. Eu só consegui deduzir que era no membro superior, porque o CID fala de fratura de outras partes do ombro e do braço, né, mas nem sempre também o CID que está ali é o CID correspondente, a gente sabe que às vezes acaba havendo algum equívoco nessa seleção, mas a gente não sabe quando aconteceu essa fratura, em que situação aconteceu essa fratura, se foi um acidente de trabalho que causou a fratura, ou se isso era algo anterior à inserção da pessoa naquela atividade de trabalho, mas está gerando algum tipo de dificuldade para trabalhar, ou algum tipo de alguma ação na parte organizacional, né, tipo, a pessoa está sofrendo alguma perseguição, algum tipo de bullying, algum tipo de situação dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, não sabe no que a pessoa trabalha, se ainda trabalha, se está afastada do trabalho, né, em benefício, assim, muito pobre, né, e isso, assim, dificulta para a gente, que vai ter que buscar toda essa história, né? Claro que a gente vai fazer isso, sempre a gente vai complementar essa história, mas também acaba dificultando para o próprio trabalhador, né? Porque às vezes ele também pensa que ele vai vir aqui, vai fazer um atendimento meio rápido, e essa consulta ela acaba se tornando
ainda mais longa, né, em função de tudo isso, tá? Lembrando que os critérios ali para estabelecer prioridade que o GERCOM disponibiliza para este agendamento, né, doenças do trabalho geral, ele não tem nenhuma informação sobre saúde do trabalhador, tá? Então, ele só pergunta se a pessoa tem uma suspeita de neoplasia maligna, se é um imunocomprometido, se tem um risco de auto- ou heteroagressão, se é vítima de violência, se tem algum risco de perda súbita de consciência, se tem alguma infecção atual, se possui 80 anos ou mais, se é gestante, e se precisou procurar um serviço de urgência ou internação por este problema nos últimos 30 dias, tá? Então, invariavelmente para nós, ou se é cadeirante, invariavelmente para nós, nenhuma dessas perguntas é respondida com sim, porque elas não são específicas, né? Elas não trazem muito elemento, né, para a saúde do trabalhador. Passa, estava eu apertando aqui, né? Aqui, esse outro exemplo também fala, né, que encaminha o paciente devido a transtorno depressivo e dores contínuas em antebraço decorrentes do trabalho que exercia SIC. Necessita de avaliação e segmento. Então, assim, está colocado aqui que o trabalhador entende, né, ou tem uma percepção de que os problemas tanto de saúde mental quanto física, tem relação com o trabalho. Mas, pelo jeito, a equipe não investigou isso, porque eles colocaram SIC, né? Nem sequer buscaram entender por que o trabalhador tem esta percepção, né? E também fala em decorrência do trabalho que exercia, mas não diz qual era o trabalho que ele exercia, nem há quanto tempo, né? Nem, enfim, de que forma que isso pode ter contribuído para esta percepção do trabalhador. Então, necessita de avaliação e segmento, ok, mas também precisa desta avaliação e segmento no próprio município onde ele reside, onde ele está sendo assistido. Isto é uma atribuição da atenção primária, né? Olhar para este trabalhador com toda a sua história de vida, que inclui o seu trabalho, né? Então, a única informação lá daquelas prioridades é que ele precisou ir num serviço de urgência ou teve alguma internação nos últimos 30 dias em função disso, né? O que também é bem comum, porque os pacientes que têm dores crônicas, eles volta e meia procuram os plantões, né, os serviços de pronto atendimento para fazer alguma medicação para dor, né? Até porque muitas vezes eles não têm este segmento lá na atenção primária, acabam recorrendo a esses serviços. Pode passar. Também é um outro exemplo aqui, né? Paciente referindo quadro de dor moderada a forte intensidade em joelho, desencadeada por esforços físicos, devido ao esforço no trabalho, refere piora progressiva, prejudicando suas atividades laborais e às vezes cotidianas, sem outras queixas, tá? Então, aqui não fala absolutamente nada a respeito do trabalho. Quais atividades laborais, né? De longa data, é o quê? 3 anos, 10 anos? E ao exame ruptura de ligamento. Em alguns casos, eu não sei se foi esse especificamente que eu peguei o exemplo, foram cancelados os encaminhamentos que havia para o trabalhador, para um especialista, né, na ortopedia, e substituído por um encaminhamento aqui para o Sereste. E aí a pessoa chega aqui com uma ruptura de ligamento que nós não vamos ter como resolver. E aí a pessoa perdeu, né, a sua fila de espera para o ortopedista, né, para os casos que seriam cirúrgicos, e vem para cá com uma expectativa
que agora sim, eu estou indo lá num serviço especializado e vão resolver o meu problema, e a gente acaba frustrando esse paciente, né, em função disso. Pode passar a parte. Aqui é mais um exemplo, né, do mesmo tipo, tá? Então, ele só fala que ele tem uma dor no ombro direito há um ano, sem dizer qualquer coisa relativa à atividade de trabalho, né? Então, a gente não sabe nada sobre isso. Pode passar. Aqui eu botei, então, só em destaque, né, quais são os critérios que estão sendo utilizados como prioridade, para avaliar a prioridade. Nós fomos informados pelo Estado que o Telesaúde estaria elaborando um protocolo para as consultas médicas em saúde do trabalhador, mas nós não temos nenhuma informação sobre este protocolo, se ele realmente aconteceu ou não, para quando será colocado em prática, e nem o seu teor. Então, por enquanto, é só isso que está sendo levado em conta. Então, aqui, resumindo, né, eu coloco, né, o que a gente pode fazer aqui no Sereste, que a Patrícia apresentou, né, e que está na política também, além da CIB, que a gente faz as consultas individuais, tá, com médica do trabalho, psicóloga, enfermeira e fonoaudióloga. A nossa fisioterapeuta está em licença maternidade neste momento, mas é nossa intenção, obviamente, que ela seja, retorne ou seja substituída, né, que a gente volte a ter esse profissional, que é muito importante para a nossa realidade. A gente faz as avaliações complementares, tanto para diagnóstico, quando há alguma dúvida, né, no estabelecimento do diagnóstico, e aí em todas essas áreas, tá? Para a terapêutica, para a gente pensar junto quais as abordagens possíveis, necessárias, né, ideais para aquele caso, então, também poder discutir isso com o município para pensar nessas possibilidades. A avaliação, então, em relação ao nexo, né, ou se há uma relação daquele agravo, daquele sofrimento com o trabalho que a pessoa exerce ou exercia, com a sua história, né, de trabalho. E a gente faz alguns atendimentos coletivos também, que a Patrícia já deu exemplos, tá? No momento, a gente tem, entre as práticas integrativas e complementares em saúde, a possibilidade de oferecer a auriculoterapia, que também é a nossa coordenadora que faz, né, mas está em função dela ter assumido a coordenação, isso está um pouco mais restrito, mas a gente estimula muito que esses trabalhadores, né, que esses usuários que têm quadros relacionados ao trabalho também possam ser incluídos nas PICs nos territórios, né, de acordo com o que já dispõe, ou inclusive buscando novas formações, porque são práticas que realmente complementam e têm contribuído muito, né, para os trabalhadores. A gente também atua, né, no apoio matricial, tanto antes de um encaminhamento, então, se vocês têm dúvida, ou acham que talvez nem vá precisar encaminhar o paciente para ser atendido aqui no Sereste, vocês podem entrar em contato com a gente para fazer uma discussão de caso aí com vocês, a gente vai até a unidade de saúde, reúne a equipe e faz a discussão desse caso, avalia essa necessidade, né, ou durante o atendimento, enfim, a gente sempre vai fazer a contrarreferência, né, então já nos atendimentos médicos, por exemplo, eu já deixo tudo isso discriminado ali, bem explicado no próprio GERCOM, então pode ser acessado através do GERCOM, e sempre eu imprimo esta avaliação e entrego para o paciente fazer a devolutiva na sua referência, né, na sua unidade de saúde. Tá? A gente faz
a notificação dos casos no SINAM, a partir daquilo que a gente avalia aqui, tá? Então, pode até, às vezes, a pessoa já ter um SINAM emitido, a gente não sabe, porque isso não é informado quando é feito o encaminhamento, como vocês viram ali, né? Em nenhum caso nós recebemos a informação de que já havia uma notificação no SINAM, daquele acidente de trabalho, daquele sofrimento mental, daquela lerdose, tá? Então, a gente não sabe, porque a gente também não tem acesso ao banco de dados do SINAM. Então, todos os casos em que a gente avalia aqui que seriam critérios, né, para notificação no SINAM, a gente vai fazer essa notificação enquanto CERESO, tá? A gente faz laudos, tanto uni quanto multidisciplinares, né? Então, conforme a necessidade, o momento daquela assistência, a gente elabora esses laudos para os trabalhadores. Lembrando só que mesmo as consultas de retorno que são agendadas aqui internamente, né, pelo serviço, nós não fazemos ela em função de data de perícia, né, de alguma coisa nesse sentido. A gente sempre vai fazer considerando a agenda disponível e o próprio processo, né, de avaliação, de acompanhamento ou de alguma terapêutica que esteja sendo desenvolvida com aquele trabalhador, tá? Acho que, bem resumido, né, seria isso. O que a gente não faz? A gente não faz procedimentos cirúrgicos aqui, nós não realizamos exames complementares, não realizamos exames ocupacionais de nenhum tipo, tá? Não fazemos a psicoterapia, que seria, né, a terapêutica psicológica continuada, ou o tratamento continuado médico, ou de fisioterapia. Então, a gente, claro, não quer dizer que a pessoa só vai receber um atendimento, que não poderá acontecer de ter retornos, tá? Mas, esta continuidade, este segmento terapêutico, ele tem que se dar no município. Então, ele vai retornar para o município para dar esta continuidade. A gente já vai apontando ali, nessas contrarreferências, que precisa de fisioterapia, que precisa de terapia ocupacional, que pode ser incluído nas PICs, que precisa ter uma avaliação com o CAPS, né, se for o caso, dependendo da rede daquele município, enfim, tá? Ou outros profissionais, né, em outras especialidades. Então, lembrando que, né, porque veio para o Sereste não significa que nunca mais será atendido, né, na rede, na atenção primária. É como qualquer outra especialidade do SUS, vai lá no cardiologista, faz, né, o manejo que faz parte daquela especialidade, vai retornar para a atenção primária para dar o segmento e fazer o acompanhamento, então, pela rede municipal. É a mesma lógica, né, que nós temos, com a diferença que a gente faz o matriciamento, que a gente pode ir no município, que vocês podem entrar em contato telefônico com a gente, né, que a gente faz essas discussões de caso, que a partir disso a gente pode fazer outras intervenções, como a vigilância de ambientes e processos de trabalho. A Patrícia tirou a apresentação, mas o último era para deixar o nosso telefone, que caso vocês não tenham anotado o telefone novo, agora é 3120-4752. Tá? Não tem problema. Era só mesmo para aproveitar e reforçar, né, o novo contato. Acho que agora a gente fica à disposição, né, para comentários, perguntas, enfim, questionamentos, críticas, né, para a gente fazer as nossas trocas aí, poder melhorar a nossa rede, né, e a nossa assistência aos trabalhadores. Quem não tiver microfone, né, quiser colocar ali no chat também, a gente vai acompanhando e respondendo.
colegas do Sereste que estão assistindo, se faltou também alguma informação que a gente tenha esquecido de colocar. Eu mesma me lembrei de uma coisa que eu acho que seria muito importante quando é feito o encaminhamento, o agendamento aqui para consulta médica, né, pelo GERCOM, que então vai ser o primeiro contato do trabalhador com o Sereste, né, do usuário, informar para ele o que é o Sereste. Né, informar que ele vai vir para uma consulta com uma médica do trabalho, né, que ele vai passar pela enfermeira, que a gente não vai fazer como o primeiro, vai ser daí conforme a gente consegue ajustar ali, mas que vai ter outros, pode ter outros profissionais que vão atendê-lo, porque muitos vêm para cá e dizem, eu nem sabia que eu estava vindo consultar uma médica do trabalho, eu nem sabia que eu vinha para o Sereste, eu achei que eu estava indo num reumatologista, eu achei que eu estava indo no ortopedista, eu achei que aqui me disseram que eu vinha aqui para fazer uma eletromiografia, né, que eu ia fazer aqui, né? Então, também dá essa informação para os usuários. Ali tem duas colocações no chat, né, que seria uma da Andrea, né, que é de nota 7, né, que ela solicita os slides para slides materiais, né, que foi um material bom e esclarecedor, né, que as dúvidas dela já foram respondidas. Então, acho que a gente pode passar depois por e-mail, aqueles que vocês forneceram lá no momento da inscrição, e para quem ainda não preencheu a lista de presença, né, a gente pede novamente para preencher, e a gente, ali, inclusive, tem um atestado, e alguém está com dificuldade de me ouvir? Oi? Tá, a Andrea diz que às vezes corta, mas dá para escutar, né? Então, a gente, ali na lista de presença, a gente solicitou quem precisa de um atestado, a gente pode enviar juntamente, né, na hora de mandar o atestado, a gente mandar esse slide junto, né? Tem uma pergunta da Jordana, né, Limberger, eu não sei de onde a Jordana, qual município é, mas depois, se tu quiser se identificar ali, Jordana, mas ela pergunta, fiquei na dúvida se a geometria é feita no Celeste ou não, né? Então, em relação a, Sobradinho, né? Em relação a essa tua questão, sim, pode ser feita no Celeste, né, com um exame complementar, mas lembrando, né, que é exclusiva para os casos de suspeita de relação com o trabalho. Né? Então, assim, não vai adiantar, né, encaminhar para a audiometria uma criança, por exemplo, né? A não ser que ela esteja numa situação de trabalho infantil, né? Ou até mesmo um adulto, ou um idoso que, né, tenha a perda auditiva em função de outras questões que não tenham relacionadas ao trabalho. Né? Então, pode ser encaminhado, só que assim como as demais especialidades que a Adriana colocou, né, sempre vai ser via GERCOM, e o primeiro atendimento sempre vai ser atendimento médico, né, então por isso que é importante também, quando vocês souberem de uma situação, também poder fazer contato, que é isso que a Adriana traz, assim, né, daí a consulta vai ser agendada via GERCOM, a consulta médica, mas, caso possível, a gente vai tentar viabilizar que essa avaliação seja feita no mesmo dia da consulta médica. Não sei se mais alguém tem alguma questão, né? Eu sei que algumas pessoas que estão aqui já encaminharam pacientes, também se tiverem alguma dúvida, né, ou alguma sugestão, alguma dificuldade, eu acho que é um momento importante também, assim, da gente poder estar trocando, assim, como é que tem sido a experiência de vocês.
Só agora eu lembrei, agora eu vi ali a Carmen, né, que é de Estrela, lembrei de uma situação, inclusive, que aconteceu durante um atendimento de uma trabalhadora aqui, que apareceu, né, um risco, né, considerável de auto-heteroagressão, né, foi, inclusive, no período de férias da Adriana, né, então a gente precisou, né, eu precisei mobilizar também o município, né, então fiz contato com a Carmen, que é a profissional de referência, embora ela não conhecesse o caso diretamente, né, mas ela conseguiu articular no município para que essa trabalhadora já tivesse um atendimento médico, sim, com uma certa urgência, né, na atenção primária, depois essa profissional, essa trabalhadora foi encaminhada para o serviço especializado, né, então acho que isso que é importante, assim, essa articulação da gente entender que esse paciente não é porque ele veio para o Sereste que ele deixa de ser do território, né, é um atendimento complementar, né, e por mais que essa trabalhadora esteja sendo avaliada lá com psiquiatra, ela permanece, né, por um tempo de atendimento comigo, assim, questão do vínculo, das necessidades, né, então acho que é a gente realmente poder trabalhar enquanto rede, né, se fortalecer. Então, acho que a André comentou aqui sobre a questão, né, das notificações de acidentes e quase nenhuma de doença. Isso é uma realidade, André, em quase todos os municípios. Realmente, identificar as doenças, fazer esse reconhecimento, né, que é até numa suspeita, mesmo que não se confirme, né, muitas vezes passa batido, e esse é um compromisso principal da atenção primária, né? Claro, nos locais que tem algumas outras áreas que atendem a saúde mental, né? Que tem CAPS, ou que tem algum, tem mente, ou que tem alguma outra forma, né? De atendimento à saúde mental, atenção psicossocial, também daí esse olhar para as questões né, do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, mas os acidentes, claro, a gente tem outros, além de ser uma lesão mais objetiva, a gente tem as UPAs, a gente tem os hospitais, os pronto-atendimentos, a gente tem outras fontes, né, que facilitam. Tá? Por isso que a gente realizou já nas 3 coordenadorias né, as atividades falando sobre o estabelecimento de nexo, quais os critérios, quais os caminhos, né, para isso. A gente salientou aqui também essas 2 ferramentas de apoio, que é a lista de doenças relacionadas ao trabalho, o nexo técnico epidemiológico, que podem subsidiar, ajudar nesse sentido, e, obviamente, a gente fica à disposição, a Bárbara está colocando ali que a gente precisa, né, do suporte técnico do Sereste, nem dúvida disso, a gente está à disposição, tanto casos individuais, quanto para fazer, né, retornar, fazer algum tipo de capacitação, ou de encontro, enfim, né, a gente está bem, é o nosso papel, né, a gente está à disposição. A Jordana fala dos fisioterapeutas, né, em relação à LERDOT, sem dúvida, tá, tanto para notificar, quanto pensar em abordagens coletivas também, né, a gente sabe que fisioterapia, muitas vezes, é uma disputa no município para atendimentos individuais, especialmente os casos crônicos, que precisam, né, de acompanhamento por muito tempo, e quando se pensa em fazer atividades né, terapêuticas, que sejam coletivas, a gente também consegue potencializar, né, os profissionais que estão na rede, tá? Então, acho que é isso, sim, né? A gente vai depois colocar essa gravação, a gente está montando um canal no YouTube do Sereste, né? Que agora a gente teve autorização para isso, e aí a gente vai deixar essa gravação lá, vamos ver se a gente consegue logo disponibilizar através de algum link, enfim, mas a apresentação em si, sem dúvida, né, a gente encaminha para vocês, para poderem multiplicar aí nos territórios, tá? A Jordana também falou ali a questão da saúde mental,
Então, o quanto é importante também, né, isso também me disponibilizo a estar conversando com as equipes, né, porque é um desafio, as doenças como um todo. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas têm mais dificuldade ainda em segurança de estabelecer um nexo com o trabalho, né? Então, a gente pode estar pensando, né, tanto, né, para esses 2 meses e meio que faltam, né, até o final do ano, para 2026 também, a gente está fazendo atividades, sejam presenciais ou até mesmo online, né? A gente teve uma experiência recentemente com o município de Cachoeira, né, que solicitou e a gente abordou 2 temas, um deles era intoxicação e outro foi justamente a questão da saúde mental, né, então já me coloco à disposição, para a gente poder estar fazendo isso, né. Acho que o online facilita por um lado, mas, né, sempre esse olho no olho é bem importante. Então, a gente pode planejar também uma agenda para 2026, né, contemplando, né, os municípios que estão interessados, ou até mesmo pensar um momento específico, né, chamando os responsáveis para, nas coordenadorias, eu vi que a Solange aqui presente, não sei se tem mais alguém, né, mas também a gente pode pensar, né, mas eu acho que sempre o trabalho em loco e contemplando todos os profissionais da equipe é bem importante, né, porque a gente sempre coloca, né, o papel importante do responsável de saúde do trabalhador como um profissional articulador, né, ele não vai fazer todas as ações, né, não vai fazer, não deve, né, porque essa é uma responsabilidade de todo profissional, né, da rede de atenção à saúde, mas ele pode articular isso dentro do município. Então, a gente já me coloca à disposição. Bom, então acho que a gente, né, não tendo outros, né, outras questões, enfim, a gente agradece a presença de vocês e quer, né, reforçar que vocês possam realmente utilizar esse material para repassar ou para rever, enfim, porque a ideia é a gente sempre construir juntos, né, esse cuidado para os nossos trabalhadores aí no nosso grande território do Sereste, que são 62 municípios, tá? Então, fica um abraço aí, até logo, né, para todos vocês.